O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A palavra de Deus nos ensina que Deus é ciumento. Mas, Padre, o ciúme não é uma deficiência, não é uma imperfeição? Sendo Deus perfeito, como que Ele pode ser ciumento? Porque o ciúme parece que é um desequilíbrio na forma de amar. Parece que é uma possessão, uma irritação, um egoísmo. Como que Deus pode ser ciumento? Como que a Bíblia diz que Deus é ciumento? Deus é ciumento no mais estrito do bom sentido, que Deus não quer nos dividir com os ídolos. Dizer que um marido não quer dividir a sua esposa, isso não é deficiência, isso não é uma forma imperfeita de amar, não, é o zelo do amor. Um marido que verdadeiramente ama sua esposa, a mãe de seus filhos, ele quer aquela mulher somente para ele, e ela é só dele, e ele é só dela, e os dois serão uma só carne. Esse zelo, esse amor ciumento é que não quer dividir a esposa com outras pessoas. Isso chama-se adultério. Não quer dividir o marido com outras pessoas. Isso chama-se adultério. Agora, o amor da mãe, ela precisa ser derramado dos filhos. Aí o pai não pode ter ciúme. Aí denotaria uma deficiência ali no caráter, no temperamento, na psicologia.
mas enquanto o marido, ele quer a esposa só para si, ele está observando a palavra de Deus, e é da natureza do amor proteger, zelar aquele a quem ama, e nesse sentido Deus é ciumento, porque Ele não quer nos dividir com nenhum apego, porque os nossos apegos vai colocando Deus em segundo plano, terceiro plano. Está aqui na palavra de Deus, leitura tirada do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. E a carta de Tiago vai repetir a mesma coisa. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou ignorais que o Espírito que habita em vós vos ama até o ciúme. Então Deus não quer nos dividir com falsas religiões. Eu sou católico, mas eu acredito naquilo ali, naquilo assado. Eu sou católico, mas eu tenho as minhas crenças. Eu sou católico, mas eu acho isso, acho aquilo. Olha, você pode achar o que você quiser da tua vida, menos em matéria de fé. Em matéria de fé você não pode achar nada. A religião católica não é a religião do achismo, é a religião da revelação divina. Então nós não podemos adulterar a nossa fé, não podemos ser católicos e ir em sociedades secretas, não podemos ser católicos e acreditar em reencarnação e em centros, despachos, não podemos ser católicos e sermos esotéricos, não podemos crer no credo apostólico, na revelação divina, ser católico e dizer que a igreja é uma entre as outras. Não, a igreja não é uma entre as outras, a igreja é o corpo místico de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então, o catolicismo é exigente, Deus é ciumento, e se nós tivermos verdadeira fé, Deus nos agraciará com o verdadeiro amor. Ninguém vai amar perfeitamente se não crer perfeitamente. E o bonito da fé, meus irmãos, que nós não precisamos estar de acordo. Você não precisa estar de acordo que Nossa Senhora é virgem, ela é virgem. Você não precisa estar de acordo que a Santíssima Trindade são 3 pessoas. São 3 pessoas. Você não precisa estar de acordo que os sacramentos são 7. São 7 sacramentos, independente da sua cabeça e da minha. Agora, o que fazer com a fé? Viver a fé com as obras, porque diz o próprio São Tiago, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com as obras. E que obras são essas? Obras de caridade, obras de amor. Hoje eu celebrava de manhã cedo, numa outra capela, tinha mais criança na capela do que gente. Superou, uma criançada que não tinha onde pôr. Aí no final o padre chamou as crianças, deu uma benção para as crianças. Aqui, a hora que eu estava passando, veio um coitadinho no meu colo, que agarrou aqui comigo, não queria nem voltar com a mãe dele, Falei, esse aqui quer ser padre. E é isso, essas crianças de vocês, é fruto da fé. E conheço casais que usavam anticoncepcionais, deixou de usar anticoncepcionais, aí tinha um filho só, aí depois Deus agraciou com o segundo, veio um menininho todo sererepe, aí depois veio um terceiro, um menininho calminho, tranquilo, e por fim, aquela senhora que não podia ter filhos, que a família não queria que tinha filhos, os amigos não queriam ter filhos, olha os conselheiros, enquanto Deus pede para o casal ter os filhos que ele quiser mandar, vem os conselheiros, olha os conselheiros, não, que isso, olha, pode ter muito filho, não, olha o mundo do jeito que está de cabeça para baixo,
Está muito difícil a crise financeira, como é que nós vamos dar educação para essas crianças? Como é que nós vamos dar saúde para essas crianças? Pode ter filho não, onde se viu isso? Você não tem juízo não? É desse jeito que fala, conselheiros do inimigo. Não, com responsabilidade familiar, ter os filhos que Deus quer. E a essa coitadinha que só tinha um, disse que ela não podia ter filho de jeito nenhum, né? Aí veio o segundo, veio o terceiro, teve um aborto espontâneo, porque isso acontece também, famílias que estão abertas à vida, acontece abortos espontâneos, o feto, né, o útero não segura o feto, isso acontece. Minha avó teve 3 ou 4, teve 7 filhos, homens, 3 ou 4 abortos espontâneos. Aí ela teve uma situação assim, e agora passou um pouquinho, descobriu que estava grávida de novo. Aí esses dias veio rindo e chorando, ria e chorava ao mesmo tempo. Padre, nós temos uma notícia para dar para o senhor. Pois não, filho, pois não, filha, o casal. Padre, nós estamos grávidos novamente, nossa família está esperando bebê. Oh, que alegria, só que agora é 2, padre, é 2. Esses dias bateu um aqui no confessionário, tadinho, queria uma benção, estava um pouquinho desesperado. Falei, o que foi? Ai, padre, não sei o que, eu estou grávida. O que foi? Estou grávida de 3. Falei, mas bendito seja. Ai, mas o médico falou que um não vai. Falei, calma, deixa, isso acontece, vamos cuidar dos 2 que estão aí. E quem tem fé tem filhos. Vamos dizer juntos? Quem tem fé tem filhos. Mais uma vez, quem tem fé tem filhos. Ai, padre, o senhor não gosta de criança? Eu amo criança. Se eu fosse casado, eu ia ter 10 filhos para você criar. Estou brincando. Mas eu amo criança, misericórdia, né? Mas quando a gente está na missa, vai ter que ter um jeitinho com a criança. Nós somos inteligentes, Deus nos deu inteligência para a gente mansar as crianças na missa, para a gente ajeitar uma coisinha ali. Pode vir, traz as crianças da missa, depois vamos trazer as crianças para o padre abençoar no finalzinho, te joga uma aguinha benta, tem que rezar o santo anjo com eles. Padre, por que o senhor está falando de filhos? Porque Deus honra a fé dos pais nos filhos. Eclesiástico capítulo 4, seguintes, Deus honra os pais nos filhos. Quanto mais Deus ama aquele papai, quanto mais Deus ama aquela família, aquela mamãe, tanto mais vai dar filhos para ela, porque o Salmo diz isso, né? Feliz o homem que abastece a sua aljava na juventude, seu alforje que está ali cheio do Espírito Santo, cheio de vigor, de vida, e vai tendo os filhos que Deus quer. O Santo Padre Pio dizia isso. Ele dizia 2 coisas, Padre Pio, dizia um monte de coisas, mas em relação a isso, ele dizia 2 coisas muito importantes. Ele dizia assim: não é o casal que limita o número dos filhos, mas sim o Senhor. Vamos repetir com o Padre Pio? Não é o casal, diga assim, não é o casal que limita o número dos filhos, mas o Senhor. E a pílula anticoncepcional foi inventada ali em 1967, 1966, finalzinho, 68. O Padre Pio morreu em 68. E quando inventaram essa pílula anticoncepcional, o Padre Pio não hesitou. Ele disse assim: essa pílula subiu do inferno. Vamos repetir com o Padre Pio? Esta pílula subiu do inferno. Enquanto essa desgraça sobe do inferno para esterilizar o ventre dos católicos, dos homens e mulheres de Deus, Jesus é o pão vivo que desce do céu. Então não tem coadunação com o pão vivo que desce do céu com essa pílula mortífera que sobe do inferno. Não tem como coadunar essas 2 coisas. O Papa São João Paulo II, que defendeu a vida, que defendeu a família como ninguém, só por isso ele merece, além de ser santo, ele merece o título de Magno, São João Paulo Magno II.
como São Gregório Magno, como São Leão Magno, como São Basílio Magno, Santo Alberto Magno. Esse merece o título de Magno. Muitos bispos já disseram isso, muitas pessoas que são devotos de São João Paulo II, o tanto que ele amou a família, o tanto que ele defendeu a vida e a Eucaristia. Precisamos ter sensibilidade com os fetos, por isso não existe essa lei nefasta que quer destruir as crianças no ventre das suas mães. Temos que lutar, temos que rezar, temos que interceder, temos que exercer a liberdade, porque isso não existe, nem aqui no Brasil e em nenhum país do mundo. Triste, ai daquele país que aprovar essa lei maldita, essa lei maligna, nefasta. Temos que defender a vida desde a sua concepção natural até a sua morte natural. É o evangelho da vida, só Deus é o Senhor da vida e da morte. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E São João Paulo II, que defendeu muito a Eucaristia, a liturgia, ele disse assim, que a Eucaristia é um mistério tão grande, tão sublime, que não suporta ambiguidades. Deus é ciumento e Ele não quer te dividir com uma falsa ciência anticoncepcional, vasectomia, laqueadura de trompas, preservativo, bebês de proveta, barrigas de aluguel. Isso não é lícito para um cristão. Deus é ciumento, Deus é ciumento, e Ele quer reger a nossa vida com a sua vontade, que é divina, perfeita e santíssima, enquanto a vontade do homem parece que é alguma coisa muito boa, mas no fim redunda no mal, que volta para o coitadinho que acha que vai conseguir pensar melhor do que Deus. Não te prostrarás diante desses falsos deuses, dessa falsa ciência, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Padre, tem gente que odeia Deus? Tem. Quem quer matar crianças odeia Deus. Quem quer fazer as coisas de acordo com a própria cabeça e prestar culto a deuses estranhos odeia Deus. Quem quer se vingar do próximo está odiando a Deus, porque ninguém vai fazer mal para o próximo sem antes não odiar Deus. Quem já se vinga do próximo, quem quer fazer mal para o próximo, para o inocente, está odiando Deus. E ai daquele que luta contra Deus, vai perder todas, e vai cair no mais profundo do abismo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus que é paciente, que é Pai, Ele está dizendo, versículo 6, Êxodo capítulo 20, versículo 6, mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uso de misericórdia até 1000 gerações para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos repetir com Jesus? Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mais uma vez, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E Jesus conhece o homem por dentro. João capítulo 2, versículo 24 e 25, o Evangelho da Santa Missa de hoje. Mas Jesus não lhes dava crédito, está vendo? Jesus não leva a sério certos pensamentos, não, certas opiniões. Por quê? Pois Ele conhecia todos. Jesus conhece todo mundo, conhece todas as pessoas, conhece todos os cientistas, todos os médicos, todos os juristas. Jesus conhece todos os políticos, todos os padres, todos os bispos, todas as crianças. Jesus conhece a todos. E alguns Ele não dá crédito não. Sabe por que Ele não dá crédito? Porque os seus pensamentos são maus, seus pensamentos são errados, são alheios à vontade de Deus. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque Ele conhecia e conhece o homem por dentro. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você pode enganar os outros, você pode enganar quem que você quiser,
Mas Deus você não engana não, nego. Ele te conhece. Deus te conhece. E você não é flor que se cheira. Quando Deus fala que nos conhece, Ele conhece mesmo. Ele sabe quem você é. Deus conhece as tuas boas intenções, mas Deus conhece também as suas más inclinações. E essas más inclinações, elas precisam de mudança, precisam de tratamento, precisam de conversão. Por isso que o livro de Samuel vai dizer, Samuel, capítulo 16, versículo 8, os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E Jesus, ele ficou irado. Nós sabemos que, pelos relatos dos santos evangelhos, o dia que Jesus ficou mais irado, parece que foi esse dia. Inclusive ele fez um chicote de cordas. Não é que Jesus teve um momento de desequilíbrio emocional e catou um chicote e saiu arrebentando, não. Ele fez um chicote de cordas, ou seja, ele foi trançando as cordas como a mamãe trança o cabelo da filhinha, da menina. Do jeito que a mãe trança o cabelo da filha e fica ali pensando na vida, olha, era o neném na minha barriga, depois eu amamentei, e agora ela já está aqui com 9 anos, com 10 anos, daqui a pouco fica uma mocinha, e está preocupada com ela, está pensando, está analisando, e está fazendo a trança da filha, está vendo que filha bonita que Deus deu. Jesus foi trançando o chicote de cordas, pensando, conversando com o Pai, com o Espírito Santo. Ele que é Deus, Ele que é perfeito, e Deus que só tem ações perfeitas, Ele fez algo perfeito. Ele limpou com certa violência o templo daqueles ídolos, daquela casa de comércio, daquelas pessoas que não tinham fé. Muitos talvez nem judeus não eram, ou eram falsos judeus, gente que estava querendo se beneficiar do culto, do templo, da piedade, e isso não ficou para trás, isso ficou agora. E Jesus solta uma para os judeus, que eles ficam com o cabelo em pé, para os fariseus. Jesus diz assim: destruí este templo e eu o reconstruirei, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus disseram, versículo 20, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Versículo 21, João 2, 21. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Porque antes também, Jesus fez tudo o que fez, porque a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Se Jesus agiu assim com o templo de pedras, como ele não agirá com o templo de carne e ossos que somos nós? Ou ignorais que vós sois o templo de Deus? 1 Coríntios 6:20. Ora, o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, está escrito, pode olhar na Bíblia, viu? Pode olhar, o Padre Braulio não fica inventando lorota não, graças a Deus, eu prego a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, em consonância com a Sagrada Tradição da Igreja e o Sagrado Magistério, graças a Deus, não por mérito, mas por graça de Deus. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 3, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Se essa ciência atual, moderna, quiser usar os seus artifícios para destruir o homem, se a tecnologia quer usar os seus artifícios para destruir o planeta Terra, haja vista essa questão nuclear que estamos vivendo, Deus vai destruir tudo isso. Essa pseudociência, esta indústria armamentista, Deus tem os seus meios para aniquilar tudo isso, para salvar aquele que Ele ama
o ser humano, porque Deus nos ama até o ciúme. Então vamos crer retamente e vamos amar retamente. Se você é casado, bendito seja Deus, glorifica o Senhor com o teu matrimônio, glorifica o Senhor no teu corpo, mulher, o teu útero é o santuário da vida. O homem glorifica a Deus com a sua masculinidade, com a sua paternidade, com a sua fecundidade. Jamais use esse subterfúgio para evitar a gravidez. Tenha uma responsabilidade familiar, sim, tenha um controle familiar responsável, e tem como fazer isso. E vamos limpar o nosso templo, vamos limpar o nosso coração mediante o arrependimento e a confissão, para recebermos o Senhor do templo que vem em cada Santa Missa. Porque aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E são essas pessoas humildes, contritas e arrependidas, que vivem a fé católica, que vivem os mandamentos e a moral católica. São essas pessoas que precisam amar o próximo, amar os pequenos, os velhinhos, os imigrantes, aqueles que são excluídos, aqueles que são abandonados. A sensibilidade que temos que ter com o próximo. Quem que vai amar o próximo em nós? O Espírito Santo. Quem tiver com o coração purificado pela misericórdia e receber Jesus na Eucaristia, são essas pessoas que amam, que se sacrificam, que perdoam, que vão ao encontro, que estudam, que educam, que zelam pela casa de Deus. Esta é a lógica católica. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: vou te ensinar uma coisa. Você está dormindo? Fala para ela: vou te ensinar uma coisa simples. A lógica é essa: quem ama a Deus corretamente amará o próximo. Quem não ama a Deus não ama o próximo. É conversa fiada e ideologia. Não caia nessa. Então vamos purificar o nosso coração, sermos católicos de verdade, crer naquilo que crê e ensina a Santa Igreja, o Catecismo, e pedir a Deus a conversão do nosso coração e fazer o bem para o próximo, porque Deus conhece todo mundo. Deus conhece o ser humano por dentro e sabe que a gente tem muitas boas intenções, mas que tem muita coisa que não vale nada dentro de nós, e é isso que Ele quer limpar. É aqui que Ele quer fazer um chicote, e se doer um pouquinho, não acha ruim não, porque é para o teu bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o nosso ofertório.